Olá! O Natal é uma data festiva, comemorativa e no meio cristão há algumas controvérsias. Muitos acham que é uma festa pagã. A pergunta é: nós cristãos podemos celebrar o Natal? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom estar na sua companhia. Estamos aí prestes a comemorar o Natal e é uma data festiva, muito gostosa e as crianças adoram essa data, né? Então, quem sabe nesse programa as perguntas possam chegar aí que possam ajudar você a compreender bem essa questão do Natal. E nós abrimos o programa falando sobre uma, hein? Mas antes de colocarmos Na Mira da Verdade, eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos com o nosso telespectador mais uma vez, neste Natal. Eu sei que pode ser um assunto polêmico para muitos cristãos sinceros, mas queremos mostrar para você que muitas vezes se procura pelo em ovo. Não há necessidade para certos exageros. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos estudarmos a Bíblia hoje mais uma vez. Muito bem, muito bem. E aqui você já sabe, para você participar, você pode mandar a sua pergunta por diversas formas. Você pode mandar por SMS, pelas redes sociais, e eu vou falar daqui a pouquinho como que você faz para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Nós abrimos o programa falando sobre essa questão do Natal. Você sabe que essa é uma festa muito comemorada em todo o mundo, muito esperada por todos, é uma data, é uma época do ano que muita gente gosta, né? As luzes sempre estão presentes em todas as coisas e a gente fica feliz quando está chegando, porque sabemos que é o finalzinho do ano, o pessoal já está preparando para as férias. Só que no meio cristão, essa data sempre acaba tendo algumas questões trazendo dúvida se essa data pode ou não pode ser comemorada. Como nós estamos aí prestes ao Natal, né? Amanhã a maior parte dos brasileiros se reúnem, se juntam com as famílias para poder aguardar a noite de Natal, a chegada do Natal. E a pergunta que ficou em aberto aqui, será que nós podemos celebrar o Natal? Professor Leandro Quadros, essa questão, essa data, todos os anos nós fazemos aqui no programa Na Mira da Verdade, porque sempre tem dúvida. Sempre. Será que o cristão celebra ou não celebra o Natal? E qual é o problema de celebrar o Natal? Não pode se celebrar o Natal? Jesus nasceu no dia de Natal ou não? Tito, muitas realmente são as perguntas sobre o Natal e há realmente uma polêmica entre os cristãos. Deve-se ou não celebrar uma data que, de acordo com a opinião de muitos, é de origem pagã? Não vou, obviamente, responder todas as perguntas sobre o assunto agora no programa, mas convém abordarmos essas perguntas que o Tito nos trouxe aqui, amigo telespectador. Em primeiro lugar, nós não avaliamos algo simplesmente por sua origem. A origem do Natal, sendo pagã ou não, isso não há um consenso entre historiadores. Agora, digamos que realmente tenha uma origem pagã. Nós não podemos avaliar algo apenas pela origem, mas pelo princípio que está por trás, por exemplo, da festividade. Então, por exemplo, nós adotamos práticas em nossa cultura, cristã ou não, que tiveram origem entre pagãos. Por exemplo, levar flores até um velório. Agora, existe um princípio
que proíba você expressar carinho, saudade, o respeito por aquele familiar que faleceu? Não. Não existe um princípio que proíba algo tão bom assim, que é expressar carinho, expressar amor por meio de flores. Em relação ao nascimento de Cristo, não temos realmente como sabermos quando ele nasceu. A Bíblia não nos dá esta revelação. Agora, com o tempo, resolveu-se celebrar o nascimento de Jesus para, de alguma forma, as pessoas desviarem a atenção daquilo que é secular, daquilo que pode ser pagão, para o que realmente importa, que é a pessoa de Cristo. Um dia Cristo nasceu, isso é o fato. A história foi dividida em antes e depois de Cristo. Mas será que seria errado celebrarmos o nascimento de Cristo, mesmo que não tenhamos certeza de quando ele nasceu? Neste caso, o mais equilibrado que deveríamos fazer é buscarmos na Bíblia algum princípio, que aprove ou não a prática de celebrar o nascimento de alguém. E eu vou ler aqui para você um princípio que encontramos em Lucas 2, 13 e 14. Eu creio que esse princípio pode nos dar um norte, e depois eu vou indicar o capítulo de um livro que eu creio ser muito importante para você avaliar a opinião de uma autora cristã, a fim de que você possa tirar as suas próprias conclusões de uma forma, obviamente, equilibrada. Nós lemos aqui que no momento em que Cristo nasce, ocorre algo interessante. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós vemos aqui algumas coisas. Primeiro, anjos louvando a Deus, e segundo, louvando a Deus e celebrando o nascimento de Jesus Cristo. O que isso nos mostra? Não há erro em celebrar o nascimento de Cristo. O detalhe é que nós devemos lembrar de louvarmos a Deus, de tornarmos Cristo e o plano de salvação como sendo os aspectos centrais do Natal. Então, partindo deste pressuposto, não há problema algum em celebrar o nascimento de Cristo. O que pode acontecer é que podemos celebrar o nascimento de Cristo de uma forma pagã ou mundana, diríamos assim, ou cristã. E aí é você quem decide. Você pode, não há nenhum problema em você alegrar os seus filhos com uma árvore de Natal, ensinando-os, por exemplo, a depositarem nesta árvore, além dos presentes que vão receber, presentes, donativos para os pobres, uma oferta especial para levar à igreja nesses momentos. Tantas coisas legais que dá para fazer para imprimir na mente das crianças que o Natal é um momento de recordarmos a Cristo como nosso Salvador e de agradecermos pelas bênçãos que Deus nos deu e repartirmos essas bênçãos com outras pessoas. E aí, para finalizar essa resposta, bem breve, eu recomendo muito. Eu não estou com o livro aqui agora e não há necessidade de pegá-lo, mas tem um capítulo do livro O Lar Adventista, que é o capítulo 77. Esse livro foi escrito por Ellen White. Este capítulo é muito interessante para oferecer uma visão muito equilibrada sobre comemorar ou não o Natal. Eu recomendo muito a leitura deste capítulo. Se você não quiser comprar o livro todo, que é um livro muito recomendável para você desenvolver, sim, um lar bem cristão, mas se você no momento não quiser comprar o livro todo, procura na internet, vai lá na busca e procura o capítulo 77 do livro O Lar Adventista. Ali você vai ver a opinião de Ellen White sobre o assunto, uma opinião muito equilibrada, a meu ver, que mostra que você pode celebrar o Natal de uma forma correta ou de uma forma errada. Vai depender das suas escolhas. Então esse, obviamente,
é uma explicação muito breve de um tema muito amplo e eu espero que de alguma forma ajude a você, telespectador. Muito bom, professor, muito bom. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso SMS ou WhatsApp. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você pode participar pelas redes sociais, pelo Facebook e Instagram. Lá no Facebook, namiradaverdade.nt, procura lá e você vai encontrar sempre um videozinho onde você pode colocar as suas perguntas ali. No Instagram é @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas e perguntas para que a gente possa responder baseando-se na Bíblia. Hoje é um programa que estamos aí perto do Natal, com certeza deve chegar qualquer hora aquelas perguntas básicas de Natal, mas eu quero convidar você a tirar as mais diversas dúvidas. Manda pra gente, como por exemplo essa que chegou pelo Instagram, quem mandou foi o Marcos e a pergunta dele é a seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro. Muito bom o programa, acompanho daqui de Extremos, no Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: professor, por que no Apocalipse não menciona um trono no céu do Espírito Santo, como fala o de Deus e de Jesus? Dando a entender de que o Espírito Santo não tem a importância como, por exemplo, Deus Pai e Deus Filho. Como é que é isso, professor? A Bíblia fala alguma coisa do trono de Deus, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Interessante, realmente a Bíblia não menciona o trono do Espírito Santo, mas há um porquê disso. Antes, só para o nosso telespectador ter em mente, a Bíblia não apresenta o Espírito Santo como sendo uma mera energia ou um poder impessoal de Deus. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como sendo um ser pessoal e divino. Só para deixar alguns textos, e o nosso telespectador pode conferir depois, textos como Atos capítulo 13, verso 2. Ali diz que o Espírito Santo pode falar. Romanos 15, verso 30, diz que o Espírito Santo pode amar. Efésios 4, 30 e 31 diz que o Espírito Santo pode se entristecer. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7 diz que ele pode ficar alegre. Então, esses textos, Romanos 8, 26 e 27, ele tem mente. Então, essas são características de uma personalidade, não de um poder impessoal. E aí textos como, por exemplo, Atos capítulo 5, 13 e 4, Mateus 12, 31 e 32, Hebreus 9, 14, são textos, 1 Coríntios 2, 10 e 11, que mostram que o Espírito Santo é Deus. Então, não há como ter dúvidas disso quando estudamos a totalidade das Escrituras. Agora, por que não aparece o trono do Espírito Santo no Apocalipse ou na Bíblia? Mesmo que isso não aconteça realmente, isso não significa que o fato de o Espírito Santo não aparecer no seu trono vai negar todos os demais textos bíblicos que são muito claros acerca da divindade e da personalidade dele. O que acontece é que a função do Espírito Santo é fazer Deus Pai e especialmente Jesus aparecer. Olha o que diz, por exemplo, João 16, 14. Quando entendemos a função do Espírito Santo, não nos admiramos de ele não aparecer sentado em um trono. Diz o texto, ele, Jesus falando do Espírito, interessante, usa um pronome pessoal grego, né? Para não dizer que é uma coisa, um poder impessoal. Mas ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Então a função do Espírito é fazer o Pai aparecer, é conduzir as pessoas a Cristo, é glorificar a Cristo. Então por isso que ele faz questão de mostrar Cristo como o caminho que conduz à salvação e também, obviamente, Deus o Pai como aquele que envia Cristo. Então ele é o ser da divindade que trabalha nos bastidores. Um exemplo de humildade incrível, né? A Trindade possui uma unidade essencial
a mesma essência divina, mas possui funções subordinativas na criação e no plano de salvação. E aí eu recomendo que você leia Apocalipse, por exemplo, capítulo 1, versos 4 e 5. Aqui, no Apocalipse, mesmo que o trono do Espírito não seja mencionado, ele está diante do trono e ele é mencionado com Deus Pai e com Jesus Cristo. Então aqui no início do Apocalipse, vemos que ao João fazer essa introdução ao livro e fazendo uma espécie de dedicatória às 7 igrejas, ele o faz em nome da Trindade. Então a Trindade aparece no Apocalipse, especialmente nesses 2 primeiros versos. E não há um porquê de negarmos a personalidade do Espírito pelo simples fato de que ele trabalha nos bastidores para que Jesus Cristo e o Pai apareçam. Muito bem, muito bem. Mais uma perguntinha aqui. Olha, nós temos ali as caixinhas de perguntas no nosso Instagram. A pergunta do Mateus é a seguinte: a palavra fala que todo olho o verá quando Cristo voltar. Só que a Terra é redonda. Como que nós podemos afirmar isso? Como que todos em um planeta redondo poderá vê-lo nas nuvens dos céus? Como é que a Bíblia pode explicar isso, professor? Primeiramente, devemos fazer uma pergunta. A volta de Cristo é um evento natural ou sobrenatural? Óbvio, é sobrenatural. O que isso significa? Que Deus, com o seu poder infinito e conhecendo leis da física que nós não conhecemos, ele vai aparecer de uma forma que todos possam vê-lo ao mesmo tempo. Lembre-se, a volta de Cristo é um evento sobrenatural e não natural. Além disso, Apocalipse 6, 14 a 17 nos dá uma luz muito interessante. Vou ler o verso 14. Diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Olha o que vai acontecer. O azul do céu vai dar espaço, a nossa atmosfera vai dar espaço para Jesus se projetar com todos os anjos. Diz Mateus 25, 30 e 31 e Mateus 24, 30 e 31. Então diz assim: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E que Jesus vai se projetar no céu de uma forma sobrenatural, que possa ser visto por todos. Olha o que diz o verso 15. Os reis da terra, ou seja, não é só de uma parte da terra, de todo o planeta. Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, claramente, a volta de Cristo é um evento sobrenatural. O nosso azul do céu, diríamos assim, é substituído pela glória de Cristo se projetando no céu com os anjos, de modo que todos o verão ao mesmo tempo. Então não pense na volta de Cristo como um evento simplesmente natural, ele é sobrenatural. Muito bem, muito bem. E olha, a gente está aí perto do Natal, relembramos o nascimento de Jesus e a trajetória de Jesus também. A pergunta que chegou aqui para a gente no SMS, quem mandou foi o Raimundo Rocha, ele é lá de Bela Vista, no Maranhão. E a pergunta do Raimundo é a seguinte: Jesus poderia sair daquela cruz vivo e sem ser crucificado? Por que ele não fez isso? Eu acho que vale a pena, professor Leandro Quadros, nós colocarmos na mira para entender qual foi o verdadeiro motivo de Jesus nascer, morrer na cruz. Nascer, viver e morrer na cruz. Ele poderia realmente descer daquela cruz, por que ele não fez isso? Nosso telespectador precisa entender que se Jesus não morre na cruz, nós estaríamos mortos em nossos pecados, né? Por que Cristo morreu na cruz? De acordo com
Romanos 6,23, vou te dar aqui um breve resumo, tá bom? De acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então você e eu, por sermos pecadores, estamos destinados à morte eterna. Morrermos e nunca mais sermos ressuscitados. Então, sendo que o salário do pecado é a morte, de acordo com 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei, você e eu temos um débito para com a lei de Deus. Então nós merecemos a morte eterna. De acordo com a lei de Deus, só deve morrer quem peca. Você percebe, por exemplo, no Éden, Gênesis 2, 16 e 17, Deus preveniu Adão e Eva que se eles pecassem, eles morreriam. Então a consequência do pecado é a morte. Só que Deus nos ama e Ele não queria ficar sem nós por toda a eternidade. Deus elaborou um plano para, de uma forma legal, justa, demonstrar o seu amor. E ao mesmo tempo, obviamente, demonstrar sua justiça. Cristo veio, Ele é a segunda pessoa da divindade. Ele é o único à altura da lei do próprio Deus, porque Ele é Deus. Só Deus poderia pagar o preço pela transgressão da lei dele. Então, quando Cristo morre na cruz sem merecer, Ele tem o direito legal perante todos os anjos, os seres do universo, de dar a salvação a todo aquele que nele crê. Então, como Ele morreu sem merecer, Ele pode transferir a sua justiça a todo pecador que crê nele e o aceita como Salvador. Se Cristo não morre como nosso substituto, não teria esperança alguma além da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que diz o mesmo texto? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos que dar graças a Deus e a Cristo por Ele não desistir. Se Ele desiste, a humanidade já teria até se extinto há muito tempo. Então você tem que estudar o plano de salvação e entender o aspecto substitutivo da morte de Cristo. Você tem que entender esse aspecto judicial ensinado no texto bíblico. E aí, só para te deixar um verso, 1 Coríntios, capítulo 15, mostra a importância da morte de Cristo e, na verdade, aqui o foco do capítulo, mostra a importância da ressurreição de Cristo. E aí o texto diz o seguinte: irmãos, a partir do verso 1. Desculpe, aqui eu me atrapalhei, pessoal. Posso seguir aqui? Fazer um corte aí, tá? Então, antes de ler o capítulo, nós vamos para um breve intervalo e aí eu já volto para ler para você alguns versos de 1 Coríntios, capítulo 15. Não sai daí não, a gente volta já já. Para fecharmos então a nossa resposta do bloco anterior, vou ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então você tem que entender a natureza vicária substitutiva da morte de Cristo. Se você estudar o plano de salvação dessa perspectiva bíblica, você vai perceber que mesmo Cristo podendo desistir se Ele quisesse, Ele não o fez. Porque se Ele o fizesse, nós estaríamos mortos em nossos pecados, condenados à morte eterna, e aí não teríamos nenhuma esperança além da morte, além da sepultura. Por isso que nós podemos crer na ressurreição dos mortos. Graças à morte substitutiva de Cristo e à sua ressurreição, todo aquele que crê em Cristo pode ter vida eterna e Ele o ressuscitará no último dia, como Ele mesmo diz em João capítulo 6, versículo 40. Muito bom! E como já esperado, a pergunta chegou,
Por que nós cristãos não podemos ter uma árvore de Natal em nossa casa? Professor Leandro Quadros, vou até levantar aqui, quero chegar mais pertinho de você aí. Nós não podemos ter árvore de Natal em nossa casa nessa época do ano. As crianças adoram ver lá aquela árvore toda enfeitada, esperando os presentinhos ali. Como é que é isso? Cristão não pode ter árvore de Natal em casa? Pode sim, Tito. O que acontece é que alguns atribuem à árvore de Natal uma origem totalmente pagã. Eles dizem, por exemplo, que as bolinhas penduradas na árvore representam cabeças de cristãos que foram degolados. Uma tremenda bobagem, não tem como provar isso e relacionar essa perseguição aos cristãos com a árvore de Natal. Muito provavelmente, a árvore de Natal tem origem com Lutero, reformador protestante, né? Conta-se a história, eu estou dizendo aqui provavelmente porque os historiadores não têm um consenso a respeito, mas é bem provável. Lutero, em uma noite, saiu numa noite de Natal e ele achou bonita a imagem das estrelas aparecendo por cima de galhos de pinheiro. E aí ele decidiu cortar um pedaço e levar para casa para alegrar seus filhos. E olha que interessante, no capítulo do livro que eu indiquei há pouco, que é o livro Lar Adventista, o capítulo 77, Ellen White tem umas orientações muito interessantes. Por exemplo, ela fala neste capítulo sobre a árvore de Natal que bom seria se em nossas igrejas, inclusive, houvesse uma árvore de Natal para levarmos ali ofertas para a casa de culto, donativos aos pobres. Então ela não era nada contra o ter uma árvore de Natal. Então, se você ficar associando isso a certas lendas ou a certas histórias que na verdade não têm uma comprovação histórica, você vai ser uma pessoa bitolada que vai enxergar paganismo e o diabo em tudo. Então ignore essas coisas. Aprenda a usar o Natal, a árvore de Natal, para bons propósitos, para alegrar os filhos, mas para ensinar a eles sobre a importância do Natal e de repartir as bênçãos que eles têm com outras pessoas. Você pode utilizar-se disso de forma criativa para inculcar princípios e valores nos seus filhos. Eu lembro da opinião de um amigo, pastor Valdeci Júnior, que trabalhou aqui já na Novo Tempo, e marido da Fátima, uma grande amiga também. Uma vez ele escreveu num artigo dele, que eu achei algo muito interessante, ele disse o seguinte: enquanto que no Natal muitos falam de amor, reunião familiar, fraternidade, outros ficam brigando na internet para disputar em relação à origem pagã ou não do Natal. Então, alguns falam de coisas boas e outros de disputas. Aí ele faz uma pergunta: neste caso, quem é o pagão? Então, é algo para realmente refletirmos. Muito bem, professor, muito bem. A próxima pergunta que chegou aqui, ela está baseada em Jeremias capítulo 25. E olha só a questão, quem mandou, deixa eu ver aqui, o Marcelo Jorge, lá de Campinas. E a pergunta do Marcelo é a seguinte: por favor, professor, lá em Jeremias 25, dos versos 15 até o 17, há menção de um copo de vinho da ira do Senhor. Poderia explicar essa passagem, por favor? Olha só, eu vou ler aqui para a gente contextualizar, tá bom, professor? Jeremias 25, verso 15 até o 17, diz o seguinte: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então, peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Como que a gente explica esse texto bíblico aqui, professor? Esse aqui está falando do Senhor, com letra maiúscula, parece que é de Deus. Como é que ele pegou da mão de Deus esse copo de vinho que continha a ira de Deus? Como entender esse texto bíblico? Aqui, primeiramente, é uma visão profética, né?
E aí, na visão, Deus está comunicando uma verdade, um ensinamento, um juízo sobre o povo. Ele está comunicando-se com o profeta. Na Bíblia, o cálice de um vinho é uma metáfora para descrever o julgamento de Deus. Curioso que lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 10, se eu não me engano, eu vou conferir aqui, quando Deus julga, derrama o seu juízo sobre Babilônia, sobre todo o sistema religioso, político, corrupto, diz assim, ó: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, um vinho sem mistura de água significa que ele vai exercer todo o seu poder inebriante, ou seja, é um juízo sem misericórdia. Agora é só para execução do juízo mesmo, da punição. Então, um vinho, um cálice com vinho sem mistura representa a ira, a justa ira de Deus derramada agora sem misericórdia, porque os ímpios não aproveitaram o momento de misericórdia. Então, este cálice aqui que Jeremias viu representa o julgamento de Deus sobre o seu povo. Então é uma visão profética, né, professor? Aquilo que ele pega na mão de Deus, tudo isso é uma visão profética. É uma visão. Ele está tendo uma visão e Deus comunica a visão do juízo, do julgamento, por meio do cálice de vinho do seu furor. Muito bem, a gente percebe que a Bíblia, ela tem algumas coisas que a gente não consegue compreender. Por isso que o programa Na Mira da Verdade está aqui. Se você está tendo alguma dúvida bíblica, algum trecho da Palavra de Deus que você não compreende, manda pra gente. Vamos colocar na mira, vamos ver se o professor Leandro Quadros consegue responder, dar a resposta baseando-se na Bíblia. Manda pra gente. Olha só, tem uma questão que chegou aqui pelo Facebook, quem mandou foi a Zilda, e a Zilda pergunta algo, quero ver o que o professor pode dizer sobre isso. Ela diz o seguinte: primeiro, ela diz que gosta muito do programa, vocês são ótimos e tenho aprendido muito com vocês. Sou adventista e gostaria de saber se as duas testemunhas já estão entre nós. Teve um dia que eu estava na rua e apareceram dois homens, um alto e um outro um pouco mais baixo. Quiseram falar comigo, mas eu não dei importância. Depois eu olhei de novo e eles tinham sumidos. Fiquei pensando nas duas testemunhas. É possível que eles estejam entre nós? É possível que as duas testemunhas já estejam entre nós? Tinha muita gente na rua e eles eram diferentes. Olha só a dúvida da nossa irmã, professor. Viu duas pessoas e achou estranho e ela lembrou das duas testemunhas. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador quais são essas duas testemunhas que é apresentada em Apocalipse, meu irmão. Veja, minha irmã, você não deve literalizar esse texto bíblico que é simbólico. É muito perigoso quando nós lemos o texto bíblico sem interpretarmos o seu devido contexto, até mesmo histórico, e aí chegarmos a conclusões aleatórias. Qualquer pessoa que ver duas pessoas diferentes pode pensar que elas são as duas testemunhas. Isso não pode acontecer. Se fizermos isso, nós não vamos entender o texto bíblico e isso não vai trazer benefício algum para a nossa vida espiritual. Você tem que recordar que as duas testemunhas do Apocalipse, aqui mencionadas no contexto, são as duas testemunhas mártires e há um simbolismo importante. Aqui diz, por exemplo, que essas duas testemunhas profetizariam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Qual ser humano, literalmente, ou qual ser angelical cumpriu ou cumpriria esta profecia? Não é este o propósito do texto. Os 1260 dias proféticos se refere a 1260 anos. Esse é o primeiro ponto. Nós estamos aqui num texto simbólico que utiliza-se do princípio dia-ano para interpretar a profecia. O princípio dia-ano
ensina que um dia representa um ano. Então, aqui fala primeiramente de 1260 dias proféticos ou 1260 anos. Lógico que aqui faz uma alusão, isso aqui nos traz à mente, né, Moisés e Elias, mas a referência não é a esses dois personagens específicos. Porque quem que estava envolvido aqui, quem que estava assim oculto, vestido de pano de saco, sendo humilhado no período dos 1260 anos, que vai de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo. Aqui tem as possibilidades. Em primeiro lugar, quem sofreu perseguição nesse período medieval foi a própria Bíblia, que era ocultada das pessoas comuns e só o alto clero tinha acesso a ela, e também cristãos. Então, alguns intérpretes creem que as duas testemunhas aqui sejam uma referência à lei de Moisés e aos profetas, ou seja, ao Antigo Testamento, à Bíblia, que era privada do povo, e outros creem, e também contextualmente pode ser uma referência aos cristãos que eram perseguidos neste período. Então, olha que interessante. Quando você lê João 5, 39 e 40, Jesus diz que a lei de Moisés e os profetas eram testemunhas de Jesus Cristo. Quando você vai para Atos, capítulo 1, verso 8, o texto bíblico diz que as pessoas, os discípulos, os seguidores seriam testemunhas de Jesus Cristo. Então veja, essas duas testemunhas aqui são simbólicas. Podem se referir à lei de Moisés e aos profetas, podem também ser aplicadas ao Antigo e ao Novo Testamento, ou pode se referir aos cristãos também perseguidos juntamente com a Bíblia neste período. E curioso que ali no contexto de Apocalipse 11, há também a menção a uma besta que emerge do abismo. Historicamente, os intérpretes historicistas entendem que ali se refere à França, naquele período da Revolução Francesa, em que, além de perseguir o cristianismo, queimou-se várias Bíblias em praça pública. Então isso explicaria o texto que fala que os cadáveres das testemunhas estavam estendidos pela praça. Então você percebe, o Apocalipse é um livro simbólico, que contém, obviamente, verdades literais, e você precisa interpretá-lo à luz da história. E mais ainda, você precisa interpretar os símbolos do Apocalipse com base na informação fornecida pelo próprio Apocalipse e pela própria Bíblia. Você não pode interpretar os símbolos do Apocalipse com base na sua experiência pessoal e subjetiva. Você deve sim aplicar a palavra de Deus à sua vida, mas a sua vida e as circunstâncias da sua vida não podem ser intérpretes do texto bíblico. Primeiro você interpreta o texto bíblico de acordo com as informações dadas pelo próprio texto bíblico e depois você aplica o texto bíblico à sua vida. Muito bem, professor, muito bem. Nosso tempo está correndo aqui, nós temos que ir para um breve intervalo, mas aproveite o intervalo, faça suas perguntas, tem mais um bloco aí para colocar a sua pergunta na mira da verdade. A gente volta já já. Já estamos de volta e você está mandando suas perguntas para o nosso SMS, o nosso Instagram, Instagram, SMS, Facebook, WhatsApp, tem todas as formas para você participar aqui do programa. Pelo WhatsApp e SMS, o número é 12 981510101, você manda aí e eu recebo aqui. Você pode também usar as redes sociais, A nossa rede social no Facebook é namiradaverdade.nt, no Instagram, @namiradaverdade. Então manda sua pergunta pra gente, como por exemplo esta, que chegou pelo WhatsApp e é uma daquelas perguntinhas
capciosas. Vamos colocar na mira da verdade aqui essa questão. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui, ó, também já selecionei. A pergunta, quem mandou foi a Silvia. E olha só. Boa tarde ou boa noite. Meu nome é Silvia. Me tire uma dúvida. O que vai acontecer com o restante da população que não forem salvas quando Jesus descer nas nuvens? Então vamos entender. Jesus desce nas nuvens, vem nos buscar e aqueles que serão salvos serão levados com ele. Mas o que vai acontecer com o restante da população, aqueles que não serão salvos? Professor Leandro Quadros, tem alguma... A Bíblia nos dá alguma ideia do que vai acontecer com esse povo que, de repente, não subir ao céu com Jesus? Boa pergunta, Tito. Tem um texto bíblico aqui, entre outros, mas esse aqui é bem claro. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. Preste atenção, amigo telespectador. E a vós outros, que sois atribulados, aqui falando dos cristãos que enfrentam perseguições e que seguem a sua caminhada cristã com Cristo, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então, o que ele fala? Que enquanto os justos receberão alívio de um mundo atribulado, os que não aceitaram o plano de salvação, os que rejeitaram todas as oportunidades que Deus deu ao longo da vida deles, eles serão banidos da face do Senhor, diz aqui o texto bíblico, sofrerão a penalidade de eterna destruição. Serão totalmente aniquilados pelo fogo da glória de Cristo. Óbvio que o juízo deles não termina aí. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, 4 a 10, que vai haver um período, um intervalo de 1000 anos. Neste período, Deus mostra para os justos a maneira correta, amorosa e justa como Ele lidou com os pecadores. Depois dos 1000 anos ocorre a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, e aí sim eles são jogados no lago de fogo para o castigo proporcional à sua maldade e depois total destruição. Leia também Apocalipse 6, 14 a 17. Ali também mostra um contraste bem interessante entre o que vai acontecer com os que estão preparados e com aqueles que estão despreparados. Muito bem, professor. Olha só, tem uma perguntinha que chegou aqui na nossa tela. A produção acabou de mandar aqui. Vamos ver. Quem mandou foi a Amanda. Ela é da Igreja Católica, lá de Pirituba. Obrigado, Amanda, por você participar com a gente aqui. A sua dúvida está na tela. Onde estava Jesus entre sua morte e ressurreição? Ele estava dormindo ou não? Professor Leandro Quadros, essa questão, Jesus, sendo Deus, ao morrer e ficar na sepultura, onde ele estava? Ele estava dormindo o sono da morte ou não? Realmente nós cremos, biblicamente, que ele estava dormindo o sono da morte. Se Jesus não dorme o sono da morte, ele não teria experimentado a morte no nosso lugar e aí ele não seria o nosso substituto. Agora é óbvio, Cristo tinha dentro dele a sua divindade. Então isso significa que quando Deus o Pai, juntamente com o Espírito Santo, atuam na ressurreição de Cristo, de acordo com Romanos 8:11, havia algo latente dentro de Cristo para que Cristo voltasse à vida. Podemos deduzir isso lendo João 10, 17 e 18. Óbvio, é um mistério. A encarnação de Cristo, a morte de Cristo, a união milagrosa entre a natureza humana e divina são questões nas quais não podemos
pisar, diríamos assim, nesse terreno santo, porque temos um grande risco de cometermos falhas grotescas ao entendermos um mistério tão profundo. Mas de uma coisa temos a certeza: se Cristo não experimenta a morte no nosso lugar, nós estaremos já mortos nos nossos pecados. Agora, João 20:17 nos dá uma luz a respeito do assunto. Jesus, no domingo pela manhã, quando ele ressuscita e Maria Madalena o encontra para adorá-lo, e tem o desejo de adorá-lo, ela está admirada, espantada, alegre por ver a Cristo. Cristo disse assim, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. O que Cristo está dizendo aqui de uma forma clara no domingo pela manhã? Que ele não havia subido para o Pai. Então não existe essa ideia de que o Espírito de Cristo foi para um lugar intermediário ou foi para a presença do Pai, porque no domingo pela manhã ele disse que isso não havia acontecido. Claramente ele diz isso. Tá? Então Cristo ele realmente morreu pelos nossos pecados, experimentou a eterna separação de Deus. Lá em Mateus 27 nós vemos que quando Cristo recebe a culpa dos pecados da humanidade, ele fala ali, meu Deus, por que me desamparaste? A culpa de todos os pecados foi jogada em cima de Cristo. Ele sente uma eterna separação de Deus. E depois, ele literalmente experimenta a morte no nosso lugar. Agora, realmente, não tem como explicarmos de uma forma plena e definitiva aquilo que o texto bíblico não nos revelou, porque há um mistério envolvido na união da natureza divina de Cristo com a natureza humana. Muito bom, muito bom. Professor, você sabe que as perguntas muitas vezes são recorrentes no programa aqui, porque quantas e quantas pessoas estão nos assistindo e trazem as suas dúvidas aqui para o programa. Tem uma pergunta aqui que já aconteceu, já apareceu mais de uma vez no programa, mas se ela chegou aqui hoje é porque você está precisando ouvir ou ter essa resposta. Essa pergunta quem mandou foi o Gilberto e ele diz o seguinte: eu gostaria de entender como funciona o falar em línguas. Como isso acontece? Eu não entendi e acho até estranho. Parece que é forjado. Me fala um pouquinho mais na Bíblia para entender essa questão. Minha esposa é da Congregação Cristã do Brasil e eu a acompanho. Obrigado, Gilberto, pela sua sinceridade, pela sua pergunta. Obrigado por você participar aqui do programa. É um prazer ter a sua pergunta aqui com a gente. E, professor, você está na mira. O que a Bíblia nos fala sobre o dom de línguas? E o que a gente vê hoje na igreja? Esse dom de línguas é o que a Bíblia está mostrando para a gente aí? Ou deixando claro de como deve ser? Pergunta, Tito, muito importante. Veja, meu amigo e meu irmão, em primeiro lugar, a Bíblia ensina a existência de dons espirituais, dons que são dados pelo Espírito Santo para o nosso crescimento na graça e para a pregação do Evangelho. Então, os dons espirituais, eles fazem parte da vida cristã. Não tem como um cristão não receber ao menos um dom do Espírito Santo. O detalhe é que, de acordo com 1 Coríntios 12, verso 11, quem escolhe esse dom é o Espírito Santo e não o próprio cristão. Entre esses dons espirituais, você percebe nas listas de dons espirituais na Bíblia que o dom de línguas está presente. O que é o dom de línguas? A palavra língua, do grego glossa, significa idioma. Então, o dom de línguas é uma capacidade sobrenatural que Deus dá a alguém de comunicar o Evangelho num outro idioma, mesmo que a pessoa não o tenha estudado. Isso ocorre em Atos capítulo 2, que é o capítulo, diríamos, principal para a compreensão do tema. Você vê que em torno de 120 discípulos, com a descida do Espírito Santo, falaram
em outras línguas ou outros idiomas. E esses idiomas falados tinham a ver com idiomas, dialetos aqui do nosso mundo. Tanto que no verso 8 de Atos 2 é dito o seguinte: e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Perceba, não é um dom de línguas estranhas, é sim uma capacidade sobrenatural, tá? Você vê claramente aqui que o Espírito Santo os encheu, diz Atos capítulo 2, verso 4, e eles receberam a capacidade de falarem em outras línguas. Tá? Então eu recomendo que você leia todo esse capítulo de Atos 2 para o assunto ficar bem claro para você. Agora tem um detalhe, e o dom de línguas estranhas, que é defendido em muitos círculos pentecostais e neopentecostais. Na verdade, não existe na Bíblia o chamado dom de línguas estranhas. Na Bíblia, o dom de línguas sempre tem um propósito evangelístico e ou missiológico. Está sempre relacionado com o Evangelho ou com a comunicação do Evangelho. O que aconteceu foi que traduções bíblicas antigas, como a Almeida, Revista e Corrigida, na tentativa de ajudar a compreender o texto, acabou cometendo um bola fora. Em 1 Coríntios 14, colocou lá o termo línguas estranhas. Mas se você perceber, esta palavra estranhas está em itálico, na Almeida, Revista e Corrigida, indicando que não está no original grego realmente. O tradutor colocou ali, deixou em itálico para dar a entender realmente que não está no original. Ele tentou dar um sentido ao texto, mas muito mais atrapalhou do que ajudou. Tanto que depois a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada já não usam mais esse termo línguas estranhas, porque na Bíblia não há esse dom de línguas estranhas. Óbvio, eu não tenho como avaliar todas as nuances deste assunto aqui no programa agora, mas existem sim cristãos sinceros que estão sobre uma influência sobrenatural e que recebem uma falsificação do dom de línguas bíblico, e há aqueles que por indução psicológica, às vezes até mesmo por uma espécie de hipnose, acabam tendo esta manifestação glossolálica sem necessariamente ser algo sobrenatural. Mas há sim um aspecto psicológico ou sobrenatural, sim. Pode haver o charlatanismo? Também pode. Onde há ser humano, há problemas, não é? Mas não é sempre charlatanismo, não. Há também uma questão psíquica, há também uma questão sobrenatural. Deixa eu dar uma breve dica para você. Logo, a Novo Tempo vai lançar um novo guia de estudos, do Na Mira da Verdade. Não vou entrar em detalhes agora, para não dar tanto spoiler, mas eu lhe digo, nós vamos abordar alguns textos difíceis sobre o dom de línguas numa das lições bíblicas dessa revista. Então, fique atento à programação da Novo Tempo, à programação do Na Mira da Verdade, porque em breve você poderá ter acesso a esse material para você se aprofundar ainda mais nesse estudo. Muito bem, professor, mas enquanto o curso bíblico ou guia de estudo do Na Mira da Verdade não fica pronto, se prepare que ele já está no forno saindo, mas eu quero dizer que você ainda pode pedir a sua revista Verdades para o Tempo do Fim. A revista Esperança, esse guia de estudo Verdades para o Tempo do Fim, o programa Na Mira da Verdade já apresenta há muito tempo. Muitas e muitas pessoas já pediram esse guia de estudo para poder aprender mais e mais. Então peça você também, liga para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça o seu guia de estudo, a Revista Esperança Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Professor, infelizmente o nosso tempo acabou aqui, nós temos que ir embora, mas a semana que vem, com certeza, estaremos de volta. Um Feliz Natal para você, meu irmão. Para você também, meu irmão, Deus te abençoe, e um Feliz Natal para você, amigo telespectador. Lembrando que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um abraço.
Obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por você estar aqui com a gente, acompanhando o programa nesses dias que antecedem o Natal. Quero desejar a você um Feliz Natal também e que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que Deus abençoe, até o nosso próximo programa. Tchau!